estudo sobre as bem-aventuranças e hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É interessante essa passagem, né? A gente começou na semana passada, quando a Sandra me ligou, falou assim, aí, tu estava de umas coisas de justiça, eu falei assim, pois olha, a gente vai poder... E aí a gente acabou começando a falar sobre justiça divina e tudo mais. Eu ainda brinquei na semana passada que ia ser uma introdução para essa bem-aventurança. E de fato é exatamente isso, né? Mas vamos começar desde o início, né? Então, para que a gente possa compreender. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de compreender, talvez tenha sido uma das bem-aventuranças mais difíceis dos apóstolos, até hoje para a gente, né? Mas sobretudo os discípulos de Jesus compreenderem, né? Então ele vai dizer ali, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então vamos lá. É uma figura de linguagem muito interessante de Jesus, né? Porque para todas as outras características, ele coloca bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados que choram. Aqui não, ele está enfatizando a justiça. Não é só você querer a justiça, é você ter fome e sede. Vocês já passaram fome e sede? Quando a gente passa fome, o que acontece quando a gente passa fome? A gente dá chora. Um mau humorzinho, não é? Tem o pessoal que fica mal-humorado, tem o pessoal que fica estressado, não é? Então, olha a figura de linguagem que Jesus utiliza. Veja, não é assim, olha, bem-aventurados que têm desejo da justiça. É uma coisa, sim ou não? Bem-aventurados que desejam muito a justiça. Ele não quis falar isso. Ele diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede. Quanto tempo você fica sem comer? Quanto tempo o ser humano pode ficar mais ou menos sem comer? Meia hora. Uns 7 dias aí você consegue ficar sem comer. Criança é de 3 em 3. Mas eu estou dizendo sem morrer. Então, olha, porque essa é a figura de linguagem. Quanto tempo você consegue ficar sem comer, sem morrer, né? 7 dias? 10 dias, talvez? Agora, sede, com certeza você não vai ficar sem beber água ou beber alguma coisa líquida mais do que 3 dias. Você vai morrer. Você vai morrer. Então, olha a figura de linguagem que Jesus fala. Ele não está falando assim que vai ser bem-aventurado, ou seja, aquilo que vai ter boa aventura, aquele que deseja a justiça. Não, é aquele que tem fome e sede de justiça. Então, assim, é uma necessidade preeminente e necessária para a sua sobrevivência da justiça. Legal ou não? Não tem nada que substitui fome e sede. Exato. Às vezes você pode... Frio. Você pode passar uns dias de frio, é uma necessidade básica, né? É você fisiológica, você se proteger. Mas fome e sede é uma coisa radical. Então, Jesus aqui quis ser muito enfático no que é isso. Então, a bem-aventurança é aquele que tem um desejo mortal pela justiça. Não é aquele que só deseja a justiça. Legal? Só que o problema é o conceito de justiça, sim ou não? Porque senão a gente fala assim, bem-aventurado, ou seja, que é aquele que vai ter uma boa aventura, aquele que deseja muito profundamente, intrinsecamente no seu ser, a justiça. Mas o que é a justiça? Qual justiça? E eu fico pensando, né? Como que os apóstolos entendiam isso? Como que os discípulos entendiam? Porque até hoje a gente entende qual justiça. Porque às vezes a gente vai nos deparar com a justiça humana. Lembra que a gente fez uma divisão na semana passada? O que era a justiça humana da justiça divina? Como a justiça humana veio crescendo e até melhorando, se aproximando em partes da justiça divina? Agora, vamos pensar em algumas formas de justiças trazidas no Evangelho. A primeira que me veio à mente quando eu estava preparando isso está lá em Lucas. Lucas capítulo 9, versículo de 51 a 56. O que conta Lucas? Um dia, Jesus estava lá em algum lugar e falou assim, vamos para Jerusalém. Até aí está tudo certo.
os apóstolos não devem ter estranhado, da cultura judaica do seu tempo, ir a Jerusalém. Se preferencialmente, pelo menos uma vez por ano. Legal. Então, até aí não houve... E aonde que ele estava? Ele estava no norte. Lembra? Ele estava lá para cima, em algum lugar lá para cima. Aonde você, para chegar em Jerusalém, tinha que passar pela Samaria. Para quem não sabe, havia uma divisão radical, uma divisão religiosa entre os samaritanos e os que são considerados hoje judeus, né? Então, que eram do reino de Judá. O reino de Judá e a Samaria. A tal ponto que havia uma divergência tão grande, não que isso aconteça hoje, mas que as pessoas se odiavam a ponto de matar um ao outro. Olha só. Legal. E aí, De raiva, né? De raiva, porque eles tinham uma divergência onde que Deus habitava, se era no Monte X ou no Monte Y, se era não sei aonde, que a forma de você rezar, e isso e aquilo. Se a gente vai divergir, se tem que fazer a oração com a luz apagada, a luz acesa. Olha que não difere muito se a gente vai comungar com a hóstia ou com a hóstia com o vinho, essas discussões que são realmente muito profundas da religião, né? Enfim, mas o fato é que eles também tinham. E aí quando Jesus fala assim para os apóstolos, nós vamos para Jerusalém, até aí estava tudo tranquilo. Mas Jesus fala assim, mas nós vamos passar pela Samaria. Aí os apóstolos dão aquela olhada para ele, né? Eu estou fazendo uma interpretação que está lá, né? Não que eu estivesse lá. Aí eles dão aquela olhada e falam assim, acho que ele bem hoje não tomou água do poço certo. Tem alguma coisa errada. Ele fala assim, mas mestre, por quê? Você lembra que caminhar com Jesus é um negócio de caminhar assim dia e noite. Aí sim, né? Tá vendo? Isso quer ser bem tratado. Bem-aventurada seja Jesus. Você ir para Jerusalém, caminha a pé. Às vezes 3, 4, 5 dias caminhando. Caminhar com Jesus não era legal. Só que ir pela Samaria não só era o caminho mais longo, como também era o mais perigoso. Então, os caras falam assim, se Jesus não está muito certo, hoje ele não está legal, né? Então, essa era a percepção dos apóstolos. E Jesus manda uns apóstolos antes para seguir o caminho. E aí, por quê? Porque é da tradição e da lei dos povos do deserto acolher o visitante. E quando eles chegam numa determinada cidade que pedem abrigo, Lucas deixa bem claro que os samaritanos, ao olharem que eles vestiam como se estivessem indo a Jerusalém, porque como é que você identificava as pessoas? Você tem green card? Você tem passaporte? Não, é pela vestimenta, pela forma de se comportar, pelo sotaque. Era assim que você identificava as pessoas. E aí o que acontecia? Eles perceberam. E aí eles não deram apoio. Tiago e João, os queridinhos da Bíblia, os queridinhos de Jesus, né? João principalmente, né? Era o queridinho de Jesus, vira para Jesus e fala, mestre, você quer que eu ore a Deus e peça que ele mande um raio e fulmine e mate todos os samaritanos? Olha só que legal, né? Porque essa era a justiça. Isso aqui eram os queridinhos. Você quer que eu peça? Essa é a justiça. Porque para eles, a justiça era aquele que não cumpriu a lei mosaica, a lei do deserto, que era acolher o visitante, deveria ser fulminado com o raio de Deus. E aí ele pensou, puxa, que legal, né? Vou pedir para o Messias autorização para orar para Deus, ele com certeza vai dar essa autorização, porque é o que está na lei, né? E aí, a hora que ele autorizar, ele que é assim com o pai, né? Vai mandar e já resolvemos 2 problemas. Cumpre a lei, porque fome e sede de justiça. Eu tenho fome e sede. A minha fome e a minha sede é tão grande que eu vou acreditar que Deus vai mandar um raio para fulminar meu inimigo. E a gente continua pensando assim, sim ou não? A gente continua pedindo a Deus para fulminar o inimigo. E aí, ele falou assim, e resolvo o segundo problema. Acabo com o inimigo. E aí, não tem mais divergência, sim ou não?
Se eu mato meu inimigo, não tem divergência, está tudo certo. Essa é a justiça. Isso é fome e sede de justiça, sim ou não? E o que disse Jesus? Deu aquela olhada e falou assim: o Filho do Homem não está aqui para... Não, para sacrificar as almas, e sim para salvá-las. O Filho do Homem... Então, pera um pouquinho. Como é que eu estou aplicando a lei com sede de justiça? Isso é fome e sede de justiça. A lei que eu conheço, mas a lei está errada. Então, pera um pouquinho. Então, o primeiro ajuste. Olha como é difícil isso. Porque a gente acha que a lei do nosso tempo, ou aplicar a lei do nosso tempo, é a fome e a sede de justiça. E aí você fala assim, bom, então já que fulano executou lá 40 crianças, eu acho que o fome e sede de justiça é que ele seja executado. Com uma injeção letal. E vou resolver o problema. Será que é isso? Essa é a fome e sede que a gente está falando? Essa é a fome e sede que Jesus está falando? Essa é a lei que Jesus está aplicando? Por isso que lembra que eu falei? O pré-requisito para entender isso aqui é entender a lei divina. Se a gente não entender a diferença fundamental existente, porque aquilo que a gente acha que é a justiça no nosso tempo, está muito longe da lei divina. Outro exemplo. Só pra... Quer falar? Não, não, é porque... Não, eu acho fantástico, assim, a gente estava até na reunião anterior aqui comentando isso, né? Que o livro Roteiro por Emmanuel, ele traz um passo a passo para a gente chegar a essa iluminação. O Evangelho traz também, Mateus traz as bem-aventuranças como esse caminho para a felicidade, assim que pode definir as bem-aventuranças. Aí hoje eu estava olhando as minhas colinhas, né? Aí eu disse assim, mas aí é muito bom isso. Porque eu disse, quando a gente vai olhar as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Humildade, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mansidão e passividade. Quer dizer, você ser... Os primeiros steps são esses. Para mim, são os 3 piores degraus para a gente poder ultrapassar para chegar na fome e sede de justiça. Claro, é verdade. Porque a gente vai faminto de justiça, a gente vê hoje, né? Todo mundo vê uma injustiça e aquilo ali está acontecendo. Olha as crianças desamparadas, olha as mulheres vítimas de seus ex-maridos doentes. A gente vê os problemas, né, de um ser humano contra o outro nos dias de hoje. Mas ainda acontece isso porque a gente ainda está nesse caminho, né, de renovação, que a gente às vezes não ultrapassou nem a primeira bem-aventurança. Se a gente for, né, se analisar cada um a si próprio, a gente vê mais ou menos, porque não é você fecha uma força dessa, né, de humildade, aí agarra a humildade e vai para outra. Não, o bom da justiça divina é esse, que a gente vai patinando, né, pelos valores morais que a gente já estão em nós, a gente vai descobrindo e vai patinando neles. Aqui e ali somos humildes, aqui e ali somos justos, aqui e ali somos mansos, daqui e ali somos pacíficos. Mas ainda somos também o homem bruto, o homem raivoso, o homem injusto, o homem, né? Então a gente está incompleto. Por isso que estudar as bem-aventuranças, eu acho assim, é uma necessidade, mas é um suplício. É a gente ir estudando e dizendo, puxa vida, ainda não estou, né? Eu não estou passando nisso, ainda tem horas que eu chuto o pau da barraca e derrubo mesmo, né? Então, a gente vai vendo as nossas deficiências, mas eu acho que é esse o amor de Deus por nós, de nos entregar tudo, e dizer, olha, toma conta aí desse tesouro, descubra e usufrua e seja feliz. E a gente está com tesouro, igual uma menina, assim, quando está muito criança e pega
um brinquedo mais complicado e mais elaborado, né? E o pai e a mãe ficam assim, peraí, não derruba não, peraí, não, você ainda não sabe mexer nisso não, peraí. Entendeu? Então, é assim que nós estamos. Mas eu acho uma delícia a gente saber que daqui a pouco vamos estar melhores, porque se já estamos neste ponto, né, de estar aqui procurando saber dessas verdades íntimas que precisam ficar mais afloradas, é porque nós já somos, pelo menos, corajosos. Não somos mais aqueles, sabe? Não, vou ignorar aí. Que isso? Isso é para mim, não, isso não. A gente já encara, está no caminho. Né? Por isso que eu acho que dessa encarnação em diante a gente vai realmente dar um salto assim quântico que a gente não esperava. Vamos parar na regeneração, meus amigos. Está pensando o quê? Menos do que isso, um não larga a mão do outro. Porque não aceita, entendeu? Porque quando a gente vai vendo as bem-aventuranças e a gente vai falar mais da justiça divina e tudo, como esse caminho é pedregoso para nós, porque exige que nós sejamos bons, justos, né? Porque a bem-aventurança sobre a justiça é isso, é aquele que já se indigna com as injustiças que não comete mais e fica indignado com as injustiças ainda cometidas, porém, como é humilde e manso e pacífico, sabe que aquele não fica com raiva do outro. O Fulano está quebrando o pau lá, ele está, não, mas ele vai melhorar. Você vai ver, ele já fez coisa pior, ele está agora uma beleza. Então, imagine a gente só chegar na justiça desse jeito. A gente nem sabe se está molinho. Eu acho que você tocou no... Eu acho que o melhor do Collab é isso, porque a gente tem uma linha de raciocínio, né, que a gente conversa. Muito depois a gente vai montar as nossas... Cada um vai montar o que vai falar, e isso depois a gente não conversa mais, né? A gente vai fazendo aqui. Aí é assustado. E aí eu caminho o roteiro que vai no Collab, que isso é legal. O que a Marisa falou é muito importante. Eu acho que é fundamental. Como é que a gente pode chegar a pensar em ter fome e sede de justiça se a gente ainda não desenvolveu as 3 bem-aventuranças antes, que é um degrau. É um degrau. É um degrau. Então, a gente tem que estar humilde para entender que também somos pecadores, também erramos, estamos ali num caminho evolutivo. A gente tem que estar passando pelo sofrimento, tem que chorar para poder ser consolado, para poder conhecer as dores, para que a gente não pratique mais. A mansidão. E tem que ser manso, tem que ser tranquilo, tem que ser brando, para que a gente possa aplicar a justiça com equidade. Por quê? Mas Ayrton, voltando ao exemplo lá, o rapaz foi lá e matou 50 crianças. Você acha isso certo? Não. Mas você não acha que ele tem que morrer? O que diz a lei? Essa é a pergunta. O que diz a lei? Você não acha que tem que aplicar a lei? E aí a gente está naquele dilema social. Mas esse dilema já foi resolvido por Jesus. E esse é o segundo exemplo que eu vinha trazer. Está lá em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Chama-se a passagem da mulher adúltera. Porque naquele tempo, a lei dizia que tinha que ser apedrejada. Então, o que acontece? Jesus estava lá, bem tranquilo e tal, não sei o que lá, de repente trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. E o que é isso? Vê como é genial a passagem, porque ela não diz o que ela estava fazendo. Está fazendo adultério, mas o que é adultério? Porque o problema é esse. Quem já assistiu minha palestra sobre o Velho Testamento, vi os 10 mandamentos, vocês já adulteraram alguma vez na vida de vocês? Never. Vocês podem não ter traído o casamento, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, vocês já adulteraram? Porque adulterar é fazer algo diverso do combinado. Isso é adulterar. Lá na prova no ensino médio. Não? Agora,
Claro, não era isso, claro, a gente sabe que não era isso que estava sendo dito. O adultério, no tempo de Jesus, podia ser uma mulher que estava traindo o marido, mas também podia ser uma viúva que estava tendo um relacionamento com uma outra pessoa. Era adultério. Veja só, traindo o morto. Traindo o morto. Ou o que é pior, uma mulher que tinha sido casou com um filho mais velho, o filho morre, casa com o irmão mais novo. Isso já aconteceu, tá na Bíblia também. E aí, morre o mais novo, quando tem o terceiro, fala, não, o pai fala assim, não vou deixar casar. Já dois, agora é o meu último dois, filho. agora quer levar o meu. E aí ela passa a ter, não pode ter relacionamento com ninguém. E ela acaba tendo um relacionamento com o pai e tal, e é uma das que estão lá na lista de Mateus, lá da origem, uma das 5 mulheres que estão lá na lista de Mateus. Essa daí, teve o filho com o sogro. É fofoca bíblica. Então, naquele tempo era e aí, demais. Né? Isso é adultério. Hoje, e aí ele hoje queria é matar ela. Hoje é fichinha. E ele falou, só que o filho é seu. E aí deu toda a confusão, tá? Mas depois eu conto. Isso é outra palestra sobre as mulheres da genealogia de Jesus. Quem já assistiu a palestra, eu já fiz sobre as mulheres da genealogia de Jesus. Só tem 5. A gente vai fazer dentro de breve. Só tem 5. E por que elas estão lá? São 5, tá vendo? E essa é uma das menos que menos fez coisa errada. Não, o que menos fez coisa errada foi Maria. Só foi mãe solteira, só isso. Não, com mas 13 anos. Ao tempo de Jesus e até hoje, os homens sempre são piores do que as mulheres. Mas não tem nem discussão disso. Agora, tem uma coisa, quem que adultera mais, o homem ou a mulher? Ué, o homem adultera sozinho? Ele adultera sozinho, então? Não, é igual. Agora, então aí é que tá. Então vamos lá. Trouxeram, então esse é o primeiro conceito de adultério. Veja como já é bem diferente do conceito hoje. E aí trouxeram a mulher, e deixa bem clara essa passagem de João, que as pessoas, eles estavam trazendo aquela mulher com o fim de poder acusar Jesus. Testar Jesus e acusá-lo de alguma coisa. Ele disse, olha, essa mulher foi pega em adultério. O que temos que fazer com ela? Jesus responde o quê? Fica escrevendo na areia, assim. Meu Deus, me tira daqui que eu não aguento mais esse Aí, ele continua e pergunta de novo. João deixa claro lá, pergunte como se Jesus fazendo ouvidos moucos, né? Ali, escrevendo na areia, ele pergunta de novo. E aí, o que a gente faz? A lei diz, que é isso que a gente acabou de perguntar para o cara. O que diz a lei? Jesus, o que diz a lei? Como que a gente tem que aplicar agora? E aí, o que Jesus falou? Não, realmente, aquele que tem fome e sede de justiça tem que aplicar a lei. Pegou uma pedra e jogou nela, foi isso? Não. Ou então, como uma piada que meu pai contava, você tem que tomar cuidado ao que eles perguntam, né? Ele falou assim, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Não, aí pegou e tacou a pedra nela. Ele falou assim, mas dessa distância eu nunca errei. Não é errou, é aquele que não tiver pecados que atire a primeira pedra. Então Jesus olha, fala assim, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Olha a diferença da aplicação da lei divina com a lei humana. Vocês acham que Jesus estava preocupado com o que aquela mulher estava fazendo na casa dela? Vocês acham que Jesus estava preocupado com a moral daquela mulher? Isso é uma interpretação errada da passagem. Jesus estava preocupado com o que a mulher estava fazendo em adultério? Não, Jesus nunca entrou na intimidade das pessoas. Não tem a ver com intimidade isso. Tem a ver com a aplicabilidade normativa. O que Jesus fala? Vem cá. Isso é um pecado para a lei de vocês, né? Não é isso? Então vamos apedrejar. Ok. Aquele que não tiver pecado, então vamos fazer o seguinte. Essa lei vale para todo pecador a partir de agora. Vamos apedrejar todo mundo que tiver pecado. Ou essa lei é injusta. E aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. Então a preocupação de Jesus não era com a intimidade daquela mulher. É com a injustiça. Porque aquela mulher adúltera teria que ser apedrejada. Mas aquele homem que cometeu um monte de coisas erradas
um monte de pecado. E os mais velhos mais do que os mais novos. Isso deixa claro na passagem, sim ou não? Aí eu vou pegar outro gancho. Vai lá, é isso É aí. daí que nós, aqui, réis mortais, caminhamos para a justiça, né? Para tratar a justiça nas nossas vidas como uma coisa realmente valiosa para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. Porque a gente tem que aplicar essa lei que Jesus trouxe com todos ao nosso redor, com todo mundo, em casa, na rua, né? E isso tira um peso muito grande, porque quando a gente é o julgador e não aplica Para nós mesmos. a lei de justiça para nós, a gente termina, tá? Não, só nós é que somos os bonzinhos e o resto todo não serve. Então, quando a gente tem esse olhar, como Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, a gente começa a olhar todos nós como falíveis, e aquele que naquele momento está falindo mais do que você vai ter compaixão, e não raiva, e não querer acusar, querer matar, ou querer prender, ou querer... Entendeu? A gente vai se ver no erro do outro. Eu também sou capaz de fazer aquilo. É que nessa hora, como somos muitos julgadores, nessa hora a gente não se coloca também a caminho. É como se a gente estivesse fora e o resto fosse, né? Então, a gente tem que fazer isso. Inclusive, isso quando a gente passa a fazer em casa, entre os nossos, né? Pais e filhos, parentes, todas as pessoas que compõem uma família, no trabalho, com aquelas pessoas que você trabalha e convive ali, com todos que estão, né, no seu caminho naquela hora, caminhando juntos, é uma forma de patinar na encarnação com mais tranquilidade e menos dor. Não é doido, não é alheio, pelo contrário. Consciente. É vendo mais, que a consciência traz isso, né? Você enxerga melhor, mas você tem mais compaixão, porque você também se vê lá, naquela posição de erro. Né? E eu, quando eu erro, né? Eu vou o quê? Esconder o meu erro, porque aí as pessoas... Aí você vira uma marionete da sua encarnação, que você não faz bem nem a você, nem a ninguém, porque você finge viver um papel, né? Um personagem, que uma hora aquela máscara vai cair, nem que seja que quando você tiver para partir desse, né, da encarnação para o mundo espiritual, a máscara já, nessa passagem, já caiu e você se lascou, porque aí vem toda a dor do mundo, envolvendo aquele espírito que teve aquela oportunidade abençoada de fazer um movimentozinho em direção à luz e não fez. Pelo contrário, fingiu que fez. Isso eu acho assim, a pior das posições que a gente assume, né? Porque isso é medo, isso é falta de amor próprio, isso é falta de amor ao próximo. Então, é a falta do sentimento que vai lhe impulsionar para uma vida melhor, para se sentir melhor, ficar menos depressivo, menos doente, menos isso ou menos aquilo, e tudo a mais que venha a acarretar de dores na encarnação, você fica mais pronto para abraçar. Não fica nas fugas, né? É muito legal quando a gente pega o Evangelho e vai assim estudando passo a passo e começa a ver assim que vai aparecendo na nossa frente umas sandálias novas assim, meia que você enfia o pé e vai se vendo patinando naquela direção. Não é fácil, tanto que a gente leva vidas treinando, né? Mas é uma sensação muito boa de aceitação própria e aceitação do outro, né? E isso não vai deixar você de ter os momentos que julga, os momentos que condena o outro, não vai. Mas você fica atento ao que você está fazendo isso. Você faz assim, ó, eu estou fazendo, né? Ah, mas estou com tanta raiva que faço mesmo. Mas depois quer dizer, você já reflete sobre o seu próprio erro, não só sobre o erro do outro, mas o seu erro na sua aplicação no relacionamento com o outro. É muito bacana, né? Às vezes a gente tem a fome e a sede de justiça, mas ela está desregulada.
A gente quer ser um paladino dessa justiça, mas uma justiça errada. E quando eu comecei a estudar sobre esse tema, né, porque a gente já está há 2 semanas isso, então a gente já vem estudando há muito tempo, fora os outros momentos, a primeira pessoa, os outros exemplos vieram depois da minha elucubração, mas a primeira pessoa, eu acho que o personagem que tem mais fome e sede de justiça na época de Jesus chama-se Paulo de Tarso, porque ele era um homem da justiça. Paulo de Tarso era o cara que tinha fome e sede de justiça. Ele era um cara extremamente preparado, um grande jurista, um cara muito inteligente. Quem já viu a minha palestra sobre Carta aos Coríntios sabe que eu faço a tradução de quem era Paulo de Tarso para os dias atuais. Vamos lembrar. Paulo de Tarso era cidadão americano e brasileiro. Tá? Então, tinha dupla cidadania. Falava muito bem o inglês, espanhol, português e francês. Tá? Estudou direito em Harvard. Tá? Andava de BMW branca. Tá? Era um atleta, fisiculturista, cara, boa pinta, bonito, galã, né? Um misto assim de, sei lá, Giannichini com Brad Pitt, tá? Não. Era um cara mais cabelo escuro. Aí, eu também gostei muito de homem assim bonito, né? Se fosse falar, eu falava o meu primo Jefferson, cara bonito, boa pinta, né? Então, era um cara boa pinta. Ronaldo, assim. Ronaldo tem um tipo, assim... Inteligente. Você. Né? Assim, grande, assim. Um cara grande, assim. Essa é a descrição de Emmanuel para Paulo de Tarso. Joaquim com essa barba lenta. Para barba, assim, camisa de lenhador, né? E tal. Cara, né? Então, embora o filho seja mais... um cara alto, era Paulo de Tarso, mais baiano. Essa é a descrição de Paulo de Tarso feita por Emmanuel. Eu só atualizei ela. Tá lá em Paulo Estevão, para que a gente possa entender. Era o cara que cotado para ser ministro do Supremo. Só que ele era mais do que isso. Ele estava sendo cotado para ocupar a cadeira de Gamaliel. Gamaliel era neto de Léo. E Léo era o cara, o bambambam da interpretação do direito. Ninguém interpretou a legislação como Léo até o seu tempo. E depois ele teve um neto chamado Gamaliel, que era um cara genial, um cara inteligente, que era neto dele. E Gamaliel adotou como filho político Paulo de Tarso para ocupar sua cadeira no Supremo. Mas é mais do que isso. Você lembra que o Sinédrio, o templo de Jesus, ele era um misto de Senado, Suprema Corte e Banco Central. Então, Paulo de Tarso era para ser ministro do Supremo, senador e chefe do Banco Central. Esse é o nível de Paulo de Tarso. Só para a gente poder entender, senão a gente pensa que Paulo de Tarso é um cara mais ou menos. Ele era o cara do seu tempo. Ele tinha nacionalidade romana e nacionalidade... ele era judeu. Ele tinha estudado das três melhores universidades de Roma, numa delas, Tarso. Né? Tinha cotado para ser o juiz, né, o membro do Sinédrio. Então, esse era o Paulo de Tarso. E ele tinha uma fome, uma sede de justiça. Só que ele estava desvirtuado. A tal ponto que, quando ele olha Estevão, o que ele faz? Ele mesmo apedreja e mata. Paulo de Tarso é o primeiro a matar um cristão. Estevão. Por quê? Porque tinha uma fome e uma sede de justiça destoada, errada, fora do que a justiça divina. E aí ele começa, graças pela mão dele, assassina o seu cunhado. Quem não conhece o livro, leia. Não vou dar spoiler, porque não existe spoiler de livro que tem 50 anos. Se você não leu, é o seu, né? Leia e aprenda, né? Vai estudar.
porque esse spoiler é livro de ontem, né? Saiu ontem, não posso falar. Agora que 50 anos tem o livro, não tem spoiler, né? Ele vai lá, mata o seu cunhado, isso acaba culminando numa tristeza profunda da mulher que ele amava, que era Abigail, e aí ele fica implacável, ele sai atrás de tudo quanto era cristão, porque ele tinha aquela fome e aquela sede de justiça, mas da justiça que ele conhecia, da lei que ele conhecia. Quantas vezes nós somos Paulos de Tarso? Porque a gente acha que a nossa lei, porque nós estamos em 2024, num dos países, ou talvez o país melhor do mundo, aonde as coisas funcionam, e que esse é a melhor lei que existiu. Ela está muito longe da lei divina. Mas está muito longe, mas não é perto, não, é muito longe da lei divina. E aí é que está o detalhe. E aí a gente quer ser implacável com a lei que a gente conhece, dizendo que a gente tem fome e sede de justiça. E a gente vai ser saciado, porque Jesus prometeu isso, quando a gente não está entendendo o que é justiça. E aí, Jesus, percebendo a chave que precisava ser mudada, mas como Paulo era muito inteligente, a hora que Jesus aparece com ele não troca de roupa para mudar de opinião. Ele aparece e fala assim, o que queres de mim? Imediatamente ele transforma aquela força, aquela fome e sede de justiça por uma direção correta. Só que não é assim, é uma construção. Ele faz a mudança imediata, mas a mudança demora muito tempo para internalizar, porque a gente não é passe de mágica. Jesus não aparece e faz assim e é por passe de mágica. Nem para Paulo de Tarso, com 3 anos do deserto, foi entrando em contato com as pessoas que ele prejudicou, foi percebendo a dor do próximo, foi sendo humilhado pelo pai, pelos amigos, Você tá maluco, foi ser chamado de maluco, né? E aí ele faz aquela grande transformação. E sai, então, em prol dessa fome e sede da justiça divina, que ele passa a construir dentro do seu coração e depois traz para a gente, porque o que ele fez, já que nenhum de nós, pelo menos a maioria aqui não é judeu, então, como nós não somos judeus, isso aqui, o cristianismo não era para a gente, se não fosse Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que ousou, né, inclusive, brigar com os seus próprios pares ali dentro para levar o cristianismo para a sociedade como um todo. Então veja como às vezes a gente tem a fome e a sede, às vezes a gente só acha que a gente quer ser justo, às vezes a gente tem a fome e a sede, mas a gente não compreendeu a justiça. E o que é a justiça? Vamos retomar essa linha de raciocínio? Então a justiça, que nós falamos na semana passada, humana, ela é pautada em tripé. E liberdade, igualdade e fraternidade. E no equilíbrio desse tripé. Porque não pode ser, lembra que a gente já falou? Liberdade demais vira bagunça. Liberdade de menos vira repressão. Opressão, repressão. Igualdade demais também não é bom. Igualdade demais faz com que todo mundo seja igualzinho e desrespeita as diferenças. Igualdade de menos, discriminação. Fraternidade também não é demais, nem de menos. Fraternidade demais, você não respeita a potencialidade do indivíduo. É um pai uma mãe que mima demais o filho e não deixa ele evoluir. Fraternidade de menos gera o quê? Desrespeito com as divergências. Desrespeito com as pessoas. Então, a gente ainda está, durante esses 4.000 anos de história do direito, e esse é o resumo, eu podia ter feito o resumo na semana passada, né? Em vez de ficar falando 10 horas. O resumo é que nós estamos, nesses últimos 4.000 anos de direito escrito, tentando entender como que a gente aplica a liberdade, a igualdade
E a fraternidade, que a gente nem mal começou, né? A fraternidade foi ontem que a gente começou. Se você pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são 30 artigos. Só o 29 e o 30 que fala sobre fraternidade. Os primeiros 10, 15 fala sobre igualdade, depois fala sobre liberdade, e temos 2 dispositivos na Declaração Universal dos Direitos Humanos falando sobre fraternidade. Então, veja como a gente ainda está aprendendo isso. Eu estou falando de 1948, quando ela veio. E a gente ainda está aprendendo a falar sobre fraternidade. Por isso que a justiça divina está muito na frente, a gente está muito longe, que a gente ainda está engatinhando nesses conceitos. A gente ainda está engatinhando o que é lei, como que é a forma, qual que é a melhor maneira de fazer, qual que é a mais justa. Depois a gente vai dizer assim, tá, beleza, liberdade, que ponto é a liberdade? A gente pode dar liberdade para quem? Igualdade para quem? A gente está engatinhando igualdade no mundo. Estou falando, vamos usar o exemplo dos Estados Unidos, porque senão a gente vai ficar no mundo, as mulheres ainda não têm igualdade em todos os países do mundo. Sim ou não? Então vamos falar só das democracias que têm um direito desenvolvido. Então, a gente está há 4.000 anos. Quando foi escrito o Código de Hammurabi, 4.000 anos, com a lei escrita até hoje, a Constituição americana, a Constituição brasileira, a Constituição dos países, as cartas de direitos humanos e tal, tentando entender essa justiça. Só que, lembra, a justiça divina, ela tem uma lei, está lá no Livro dos Espíritos. É a lei de justiça, amor e caridade. Kardec traz de uma maneira muito clara o que é essa lei. Essa é uma lei universal, que resume todas as outras leis e que no seu cerne é a lei divina. No seu cerne é como se aplica a justiça divina. E fazendo um resumo bem grosseiro sobre como é, então, o objetivo primordial de Deus, da lei divina, é o amor. Para que se aplique esse amor dentro da justiça divina, ele vai em 2 braços: a justiça e a caridade. Então, toda decisão divina, decisão judicial divina, vamos colocar assim, ela tem que estar nesses 2 braços: a justiça e a caridade. Porque eles são os vetores do amor. Por isso que, às vezes, as pessoas até falam assim, porque lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, você pode substituir por caridade. Não, não pode. Não pode. Caridade é um dos braços do amor. A gente ainda nem conseguiu compreender o que é o amor divino. E Paulo nos trouxe extremamente inspirado naquela carta. A caridade pode ser substituída, porque a caridade é uma materialização, mas o amor divino é mais do que a caridade. Tá? O amor de Deus, por isso que ele é soberanamente bom e justo. Não são as características de Deus? E o que é isso? Em toda decisão judicial divina, tem que aplicar a legalidade, a igualdade e a fraternidade. Mas também tem que aplicar outro tripé, que está aqui na caridade. A benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, numa decisão judicial divina, e aí por isso que a justiça humana está muito longe da divina, porque a gente nem chegou ainda para entender esse tripé aqui, que está conseguir aplicar esse aqui. Então, numa decisão... Ayrton, mas isso é impossível. Como é que eu aplico uma decisão judicial com... Aí, voltando ao exemplo, com o cara que foi lá e matou 50 crianças. E o que eu quero mesmo é pegar ele e deixar. Se fosse a minha filha, então, mais ainda. É por isso que você não pode aplicar a lei. Lembra que nós falamos? Nós discutimos 4.000 anos, desde o Código de Hammurabi, para dizer que você não pode aplicar a lei porque você é parcial. O Estado tem que aplicar essa lei. Não é isso? Fala assim, olha, não dá. Porque se fosse minha filha, eu também, essa retórica fica bonita, mas eu não sei, porque no calor humano. E aí,
Vamos usar um exemplo. Como é que se aplica essa lei divina? Tá eivado de exemplos, mas eu vou trazer um só. Posso? Posso ir? Vou trazer um só para a gente ilustrar. E é o caso trazido em Missionários da Luz, por André Luiz, discografia do nosso querido e amado Chico. O caso do Segismundo. O que fez o Segismundo? Segismundo, numa encarnação, tinha um casal de amigos, que era o Adelino e a Raquel. Segismundo se apaixona pela Raquel, que era esposa do amigo, e envenena o Adelino. E vem a matá-lo. A Raquel, inconsolada com a morte do amor da vida dela, Adelino, cai na prostituição. E o amigo fica frustrado porque não conseguiu a mulher que ele estava adorando e ainda morre com duas almas o odiando. Como é que resolve? Então, um matou, desvirtuou, o outro fez um monte de coisa errada. Como é que você resolve esse problema pela justiça humana? Bacana. Mata, tal, não sei o quê, faz isso, faz... Não, justiça humana. Na humana. Na humana. Vamos aplicar, se fosse aplicar hoje a legalidade, então tem que ser preso, retirado da sociedade. Beleza, essa parte é fácil. A parte de pegar o cara e colocar numa prisão é a parte fácil. O problema é trazer as crianças de volta. Esse aqui é o problema da justiça humana. Me explica como é que um juiz vai bater o martelo e falar assim, olha, eu vou dar essa punição agora, pá! E essa punição vai trazer as crianças de volta. Tem como? Esse é o problema. Então a justiça humana é limitada. O juízo humano é limitado. E a gente, quando a gente aplica a lei humana, a gente é mais limitado ainda, porque nem conhece ainda a lei humana, né? Porque o juiz que é um juiz conhece, ou deveria conhecer, a gente que é leigo, ou a maioria de nós, achamos que aplicar a lei é falar um monte de besteira que todo mundo fala por aí na internet. Mas uma coisa também que acontece é que nós, ainda ignorantes, a gente demora de entender a lei divina. Muito. Porque a gente não entende porque Deus nos fez assim, simples e ignorantes, para a gente ir evoluindo e se responsabilizando pela nossa vida. E quando acontece um caso desse do Segismundo e dos meninos, e a consequência disso, para poder a história dar certo entre aquelas criaturas, é elas voltarem a se amar. Mas como vai isso acontecer? Mas é se amar como irmãos, né? Se amar disputando essa, né? mulher ou homem, nem nada. É um amor de irmão entre três pessoas. Como fazer isso? Aí como começa isso? O Adelino e a Raquel se reencontrando em outra encarnação. Mas antes teve um arrependimento de Segismundo, né? Antes não. Eles reencarna Adelino e Raquel, e Segismundo está lá. Mas antes ele se arrepende, ele fala assim, eu preciso resgatar isso. Sim, aí depois que ele sabe disso, ele vai atrás da dor dele. E eu quero uma chance de perdoar, que eles me perdoem o que eu fiz. Aí como vai fazer isso? Né? Se chamasse, olha, Raquel, Adelino, veja, o Segismundo como está bonzinho, não sei o quê. Aí, né, eles iam aproveitar, se unir para poder, vamos matar ele agora, trucidar esse bicho. Não, aí como é que eles fazem? Eles aí convencem os dois, o casal, a receberem o Segismundo como filho. E como ia ser dificultoso eles tomarem essa decisão, antes de proporem isso a eles, eles mandam um outro ser reencarnar naquela família, como o primeiro filho, Joãozinho, que era um amor de menino, que menino carinhoso. Não era o Joãozinho das piadas. Sabe aquela criatura carinhosa, boa, que fica ali? Que torna aquele lar amoroso e bom, e tudo positivo, né? Aí, quando começam a trabalhar o Adelino e a Raquel para receber o Segismundo, eles aceitam, a princípio. Mas depois o Adelino já fica nervoso quando está chegando a hora. Ele vai para o mundo espiritual
toma aquele banho de explicações e volta, tá, vou receber, né? Na mente dele, aquilo está se apagando, a dor está se apagando. Mas quando vai chegando próximo, o momento daquele espírito retornar, o que é que acontece? Porque isso é a gente, né? Não, mas conta a história. gente é Porque encarnado, isso é a gente. A gente né? faz um monte de promessas quando a gente está no mundo É uma espiritual. coisa, a A gente gente está lá falando, não, eu vou resgatar, aí vou fazer isso, poxa, eu entendo que eu estou errado e tal. Mas a matéria toma conta. A gente tem vontade, mas quando a gente sofre, quando a gente tem a dor, quando a gente se depara com a situação, a gente recua por medo, por ignorância, por várias situações. E tudo bem, porque até espíritos muito mais evoluídos do que a gente também fazem isso. Como é que é o nome daquela? Aquele espírito que estava numa esfera superior e vem reencarnar para ajudar no progresso dos filhos. E aí o mentor dela fala assim, você tem certeza que você vai? Como assim? Eu vou, meus filhos, eu preciso ajudá-los. Porque, no final das contas, o progresso é individual. Ninguém vai evoluir com os outros. Mas não tem graça. Você acha que vai ter graça você ir para Júpiter? Não Flórida, não Júpiter, Flórida, né? Júpiter, o planeta, lá mais evoluído, e deixar as pessoas que você ama aqui. Que graça tem isso? O processo evolutivo é um processo individual, mas ele é coletivo, porque a gente só vai estar feliz quando a gente estiver no seio das pessoas que a gente ama. Não, e a gente já ama muita gente, porque a gente já reencarnou muito, se recuperando e recuperando amores. Então, é muita gente, quando a gente desencarna, que a gente dá, não, foi esse monte de gente, mas também quero isso. E aí ele falou, olha, muitos espíritos que saem dessa esfera para encarnar, não é que eles regridem, mas eles não conseguem voltar imediatamente, porque a matéria nos cobra coisas. A matéria nos cobra que a gente tem que trabalhar para se proteger do frio, para trazer comida para casa, para proteger as pessoas que a gente ama, e às vezes a gente está sujeito a vicissitudes, as coisas, e as coisas vão caminhando num jeito para ver se a gente realmente melhorou e não melhorou. Então, e é mais matéria do que espírito. Hoje a gente anda mais circulando na área do espírito. Mas antigamente não, a gente voltava era aquilo mesmo. Não tinha outra saída. Né? Então, o que estava acontecendo com o Adelino é o que acontece com a gente todo dia. A gente se comprometeu no plano espiritual, mas chegou aqui no vamos ver mesmo. A gente não... Não, mas aí o Adelino topa, né? O filhinho também ajuda, né? Com as orações, com aquele carinho com o pai e tudo. E eles vão, é muito legal, porque eles vão para o mundo espiritual nessa visita ao Segismundo, e aí os pais dos dois, a avó, a família toda ali dando apoio, e aí, quando reencarna, vivem felizes para sempre. Quer dizer, se recuperam. Nunca contaram o resto, não, porque eu acho que quando o Segismundo fez 5, 6 anos, começou a ficar da pá virada. Eu acho que a Adelino deu-lhe umas palmadas seguras, que naquele tempo podia, aproveitou o tempo para poder botar ele na linha. Mas é assim que a gente se respeita, é assim que a gente passa a se gostar, porque essa é a lei. Deus quer assim, não vai ter jeito. Então, hoje, se você odeia alguém, comece a orar por você e pela pessoa, porque isso já é um caminho para que esses nós, no futuro, comecem a se desentrelaçar e a vida ficar melhor. E quando a gente tem essa dor do mal ainda muito forte em nós, porque fulano fez, ciclano deu outro, matou outro, quando essas raivas ainda ficam muito pungentes no nosso coração, a gente vai adoecendo espiritualmente. Aquilo que poderia se transformar em força em nós começa a virar fraqueza. Então, é muito ruim.
para a pessoa porque às vezes o outro que você está odiando não está nem pensando em você mais, não está nem recebendo aquela carga. E você está com a carga dupla, a sua que fica para você e a que você manda para os outros. Então, não tolerar pessoas e pensar mal de pessoas. Você pode não concordar com as pessoas, é uma coisa. Mas a isso passar a ser um sentimento de raiva, de ódio, de querer matar ou morrer, é muito, muito triste. Não cabe mais para nós isso. Se não puder ir pedir desculpas ou desculpar pessoalmente, faça isso sempre em pensamentos, nas horas das preces e tudo, que desafogam um coração e outro. É o trabalho da fraternidade, né? Da caridade, né? Que a gente faz por nós e pelos outros. Aí é que a gente entende a programação divina, né? No contexto macro, né? Então, você fala assim, como é que um médico ou uma pessoa que matou várias crianças resgata? Trazendo criança para o mundo. Vai nascer, vai ser médico, vai ser obstetra, vai trazer criança, vai trazer parteira, vai trazer parto e vai trazer essas crianças para o mundo. Como é que você... Por isso que quando as pessoas falam, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, eu olho para aquele país, não vejo nada disso, né? Não, mas tá. Como não? Muita coisa boa. Tem muita Como gente não? boa. Claro que tem. Claro que o Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho. Por que ele é a pátria do evangelho? É o país mais cristão. Não, porque o evangelho é feito para os doentes. Cristo veio aplicar o evangelho para os doentes, não é para os o mundo todo. Então, o mundo todo. Ali não é hospício. Mas é isso. Não, hoje está tudo aí. Vamos lá. A gente pode ver tudo. Isso todos tá lá os no lugares livro. têm os doentes. Todos. Está lá no livro. A doença ainda está em todos os lugares. Mas se o planeta está indo para a regeneração, é porque a parte positiva está sobrepondo. Ainda tem aí um tanto de vocês aí querendo ser ruins, né? Mas já tem um bocado de nós. Está lá no livro, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Mas foi naquele tempo, foi naquele tempo. O que aconteceu? O mentor espiritual do Brasil, Ismael, extremamente preocupado com a escravidão, porque era para que os nossos irmãos africanos fossem ao Brasil para compor a pátria do evangelho como trabalhadores remunerados. Está lá no livro, não sou eu que estou inventando, não. Se quiserem reclamar, reclamam com o Chico. Então, vai lá e, pela maldade ainda humana existente, levaram como os trabalhadores escravos. Ismael, muito chateado com isso, com esse fórum, não sei o que lá, vai lá reclamar com Jesus, vai lá pedir ajuda para Jesus, e fala assim, olha o que está acontecendo com a pátria do evangelho, claro que é a pátria do evangelho, e está lá, e tal, não sei o que, olha o que está acontecendo. Jesus fala, calma, eu vou resolver isso, vai resolver. E Cristo, então, pede para que seus anjos vão aos umbrais da Europa e resgatem todos aqueles políticos, aquele bando de gente que fez um monte de coisa boa lá na Revolução Francesa, decapitou cabeça e falou assim, eu vou ajudar você. Pega esses espíritos e leva para o Brasil. Fala, não. Você não quer que eu volte. Eu estou pedindo ajuda e você me manda... Isso é a pátria do evangelho. O evangelho é para curar os doentes. A pátria do evangelho é a pátria que cura os doentes. E como é que você pega um político que matou um monte de gente, fez coisa errada? Como é que ele volta como escravo? Não! Ele tem que voltar como político para resgatar e fazer coisas boas. Ou pelo menos só roubar. Né? Agora, pelo menos, ele não está matando e decapitando as pessoas. É um processo. Isso é a pátria do evangelho. Agora, se você quiser já encontrar assim, a pátria do evangelho mais... Você vai para a Bahia aqui lá. Então, a cada esquina tem uma... O fato é, o processo não é passe de mágica. E para quem quiser saber mais sobre esse processo, porque coincidentemente, né, caiu, né, fica o merchandise, essa palestra é o preparatório para as 2 aulas que eu vou ministrar no domingo, chama-se Código Penal da Vida Futura. Que a gente vai explicar quais são as coisas que acontecem
parte 1 desse domingo, parte 2 no domingo que vem, onde a gente vai explicar quais são os mecanismos trazidos pela legislação divina, pelo Código Penal, para que você, aonde que você pode ser responsabilizado e como que você resgata, né? É o Código Penal, que não foi eu que escrevi, quem escreveu isso foi Kardec, né? Então, eu só vou transmitir o que Kardec escreveu. Então, que é exatamente isso, é a aplicação prática da lei divina. Como que acontece, onde que está a nossa responsabilidade, quais são os limites, aonde que a gente vai ser preso, aonde, quanto logo tempo de depois pena. dele, domingo, tem a Estela com uma palestra maravilhosa. Esse domingo Esse e do agora, outro. e no outro. Mas é aula. Aula e depois Estela dá palestra. É depois da Flu, Depois da Flu. antes da palestra. Então, para a gente poder ver como que é a aplicação da A lei gente divina. abrir para perguntas e tudo, mas não dá tempo. Nunca dá tempo. Então, você faz a prece. É um bate-papo. Só um comentário. Um dos grandes espíritos desse livro que é mencionado pelo Chico, que foi resgatado do Umbral, que teve um papel imenso no Brasil, foi o soldado Longinos, aquele que espetou, né, Jesus na cruz, e é curado, né, instantaneamente, no sangue do Cristo. Ele foge, aquela coisa toda, depois é pego pelo Império Romano, ele volta, reencarna no Brasil com o papel de Dom Pedro II. Tá vendo? Dom Pedro II era tudo de bom. Né? De quem der esse livro, A história de Dom Pedro II é linda. Brasil. É isso, ele trouxe muita gente que estava tumultuada, mas muita gente que da época dele. Toda vez que tem que ter uma revolução assim no país e para o mundo, é maravilhoso. E quem não conhece a biografia de Dom Pedro II, vale a pena ler pena. a biografia real dele. De Longinos. Não precisa nem ser espírita. Tem a pode ser novela ler. da Globo que contou a história dele